Irmãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom estar com os irmãos aqui novamente nesta noite, para nós aprendermos mais da palavra de Deus. Quero aí, desde já, agradecer aos nossos irmãos aí da mídia, pela paciência, né? Novamente estamos aí, a cidade no dia de amanhã entra novamente, amanhã pela tarde, né? Entra no lockdown. Mas, graças a Deus, que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos, através da mídia, podendo aprender mais da palavra de Deus, meditar na palavra dele. Meus irmãos, o texto está colocado aqui, está posto aí na nossa tela. Quero que você, juntamente comigo, possa perceber, né, um texto que nós já analisamos semana passada, e no dia de hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo do nosso livro. Nós temos trabalhado aí um livro bem interessante que vem falar sobre relacionamentos. E no dia de hoje nós vamos terminar o capítulo que fala sobre o pecado. Qual o pecado existente dentro dos nossos relacionamentos em que nós temos que tratar, né, de questões nossas. E o autor, então, ele começa mencionando este capítulo deste livro de Gênesis, versos 5 e 6, que diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Vamos orar? Senhor eterno Deus, amado Pai, muito obrigado pela tua palavra que nos anima, que nos dá esperança para os nossos relacionamentos. Fale conosco, Pai. É o que oramos no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, um texto maravilhoso deste que mostra que o Senhor olha para a humanidade e o Senhor vê a maldade que existia no coração do homem. O Senhor vê a situação em que estava o coração do homem. E é nessa perspectiva que nós reiniciaremos o nosso estudo desta noite. Nós vimos semana passada que o autor ele coloca a história de um casal em que tinha perspectivas para um bom relacionamento, e eles começaram a ter um bom relacionamento, eles se conheceram desde criança, foram para a faculdade, se prepararam para o casamento, até que Priscila ficou grávida, e ela então começa a pensar se deveria ou não contar ao seu, então, marido daquilo. E ele fica desesperado com a notícia e ele começa a culpá-la por aquela situação. Então, começa a brotar o pecado, começa a brotar algumas circunstâncias dentro daquele relacionamento. Então, em meio àquela confusão, e o que nós podemos ver agora para as nossas vidas, trazendo aplicações e implicações, é que os nossos relacionamentos, por muitas vezes, ele está confuso por causa do pecado. Nós aqui não deteremos muitos de coisas que nós já vimos, mas eu quero dar uma ênfase nessa questão de que o pecado está dentro de nós. E por o pecado estar dentro de nós, os nossos relacionamentos estão confusos. O autor, então, ele começa a trazer perguntas para nós analisarmos sobre como nós agimos com as pessoas, a forma como as pessoas agem com nós. Às vezes somos traídos, às vezes somos mal entendidos, às vezes guardamos rancor, ou às vezes as outras pessoas guardam rancor de nós. Às vezes nos sentimos sozinhos, correndo atrás das coisas, mas nos sentimos isolados. Às vezes nós nos sentimos decepcionados, ou talvez decepcionamos alguém. Então são questionamentos que o autor ele vai trazendo para nós, ou aquela pergunta, ou aquela afirmação que sempre está em nós. Você alguma vez
Já pensou, se eu soubesse? São questionamentos que o autor coloca para os nossos relacionamentos, que muitas vezes nós fazemos. Então, meus irmãos, ambos os casados, aqueles que se relacionam, têm aflorado no seu coração o pecado. Estamos casados, respeitamos uns aos outros, começamos um relacionamento, ou não apenas olhando o relacionamento conjugal, mas o relacionamento entre irmãos, nos relacionamos diariamente com as pessoas, mas muitas vezes nós decepcionamos elas por causa daquilo que aflora, que é o nosso pecado. Veja então, meus irmãos, que Tiago, ele vai trazer uma afirmação que podemos aplicar para as nossas vidas, de onde procedem as guerras e as contendas que há entre nós. E então, Tiago começa a desenvolver ali, mostrando que as guerras é aquilo que milita a nossa carne, é o pecado que existe ali. Toda a Escritura vai nos ensinar sobre isso. Por isso a Bíblia, por várias vezes, ela vai nos ensinar a respeito de sermos pacientes, de sermos gentis, de sermos clementes, misericordiosos, meigos, humildes, de se importar com a pessoa, de se importar com o ser humano, do homem feito à imagem e semelhança de Deus. Precisamos nos preocupar com ele. Veja, meus irmãos, que desde lá de Gênesis, o Senhor vai nos ensinando a respeito de relacionamentos. Veja que o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ele estava sozinho, então Deus viu que o homem não podia estar sozinho, fez uma auxiliadora que lhe seja idônea, para que ele pudesse se relacionar, e deles, então, deu outras pessoas para que eles pudessem se relacionar. Toda a Escritura vai mostrando a respeito deste relacionamento. Então, o autor vem colocar que nós precisamos olhar de dentro, de fora e de cabeça para baixo. O que o autor está querendo nos mostrar? A tentação, olha o que ele diz, a tentação de olharmos para os problemas em nossos relacionamentos e localizarmos os problemas do lado de fora de nós mesmos é grande. É verdade, meus irmãos, a outra pessoa é fraca e pecaminosa por natureza, mas, infelizmente, nós também somos. Precisamos olhar para o lado de fora. Precisamos olhar os outros, mas precisamos olhar para nós também. Todos nós, meus irmãos, em algum momento, vamos tomar decisões, ou já tomamos decisões, que vai virar o mundo de cabeça para baixo, ou os relacionamentos de cabeça para baixo. Precisamos, meus irmãos, perceber isso. Muitas vezes nós nos colocamos em primeiro lugar e deixamos Deus em segundo lugar. Por isso a Bíblia chama isso de pecado, porque nós rejeitamos por muitas vezes, meus irmãos, rejeitamos questionamentos que o próprio Deus faz nas Escrituras, decidimos, de nossa própria maneira, fazer o que achamos que é o correto, o que é o melhor. Ao fazermos isso, nos tornamos egoístas, pensando em nós, resultando assim nos nossos problemas. Então o autor, ele começa a analisar o texto de Romanos 7, onde o apóstolo Paulo vai descrever um problema como algo interno. E aqui agora não queremos nos deter a esse texto, porque nós já o fizemos semana passada, mas nós trazemos aqui implicações sobre a lei, e como essa lei, ela nos mostra que ela é como um libertador para as nossas vidas, como a lei nos ensina a nós nos relacionarmos de uma maneira em que o nosso Deus, ele é glorificado. Então, meus irmãos, eu quero a partir disto mostrar novamente a respeito de algumas partes dos nossos relacionamentos que vêm demonstrar o nosso pecado.
E o autor, primeiramente, aqui ele vem colocar sobre o egocentrismo. O egocentrismo vem nos mostrar quando você rejeita Deus, quando você cria um vácuo que não pode permanecer vazio. O pecado levará a preencher instintivamente consigo mesmo. Veja, egocentrismo é quando eu coloco o meu ego acima de todas as coisas, quando eu quero preencher esse vazio que existe de alguma maneira. E aí eu vou criar um Deus que é eu mesmo, é o meu Deus, eu sou o Deus que vai preencher esse vazio, esse vácuo que ele mesmo coloca. O pecado faz isso. O pecado nos faz preencher essas questões, esse vácuo que o autor mesmo coloca, porque egocentrismo é quando eu coloco o meu ego no centro, eu coloco eu no centro de todas as coisas. Nós precisamos analisar isto, meus irmãos, porque muitas vezes os nossos relacionamentos estão com problemas porque estamos colocando o nosso ego no centro. Eu estou certo. Eu é que estou certo em todas as minhas discussões, em todas as minhas falas, em todos os meus argumentos. Eu é que sempre estou certo. E nunca colocamos o outro. E o próprio Jesus vem nos ensinar diferente disso. Autorregência é quando a sábia e amorosa regência de Deus sobre você é substituída pelo quê? Pela autorregência. As outras pessoas. E essas outras pessoas se tornam seus súditos. Você vai exigir que elas se sujeitam às suas ordens e se submetem ao seu controle. Você está no controle. Você está no controle de todas as coisas. É você que controla. E nós vemos muito isso. Pessoas que se relacionam onde elas são totalmente controladoras da situação. E é um cuidado que nós precisamos ter. Não estou dizendo que nós não podemos nos relacionar no sentido de ter a nossa opinião, mas a nossa opinião não deve ser que é apenas a correta. Então, são um tipo de pessoas que acabam fazendo com que as outras pessoas devem a submeter. Você pode olhar muito isso em vários relacionamentos. E esse é um outro pecado que o autor ele vai colocar também. Outra questão que o autor coloca é a autossuficiência. É quando você rejeita Deus. É quando você passa a acreditar na intoxicante, porém venenosa, ilusão de que não depende de ninguém. Existem pessoas que se relacionam em que elas dizem categoricamente que não dependem de ninguém. Elas podem viver sozinhas. Elas querem e elas dizem que vão viver sozinhas e não precisa da sua ajuda. Isso acontece, meus irmãos, sempre. Pessoas que se dizem autossuficientes. No caso do casal que nós vimos, o problema não são as circunstâncias, meus irmãos, inesperadas com que se veem confrontados. O problema não é as circunstâncias. A situação é difícil, sim, mas Deus não os deixou sozinhos. Ele se deu a eles. Deus se deu a eles e deu a um ao outro. Deus deu ao casamento para que e os relacionamentos para que nós nos doássemos uns aos outros. E não se afastassem. O que acontece em muitos relacionamentos, e eu não falo apenas conjugal, Deus dá a oportunidade de duas pessoas se relacionarem, ou 3, ou 4, e os conflitos, eles acontecem por causa do pecado. Mas, em vez de as pessoas tratarem isso, o que acontece? Se afastam. Porque é mais fácil se afastar, é mais fácil se isolar das outras pessoas.
Eles também se afastaram de um dos principais meios que Deus tinha para cuidar deles. Agora, olhando para esse casal. Se você não conhecer que você depende totalmente de Deus, meus irmãos, seja em qual relacionamento você tiver, seja qual problema de relacionamento você tiver com quem for, se você não reconhecer que você depende totalmente de Deus, é improvável, meu irmão, que você possa depender dos outros com humildade. É improvável. Improvável. Nós precisamos entender que nós dependemos totalmente de Deus e é Ele que nos fará fazer, se relacionar de uma maneira boa, agradável. Somente Deus pode fazer isso. Por isso, o melhor fundamento, meus irmãos, para um relacionamento é a dependência mútua e sagrada. É a redentora troca de dádivas que Deus usa para demonstrar o seu amor por nós. Veja que está ausente onde rege a independência daquela frase: se eu precisar da sua ajuda, eu lhe peço. Eu gosto da sua amizade, eu não gosto da sua ajuda. Pessoas são assim. Pessoas não gostam de depender das outras. Às vezes nós somos assim. Às vezes você quer ajudar alguém e essa pessoa não se deixa ser ajudada. Autojustificação. O que o autor trabalha nessa autojustificação? O autor vai trabalhar que se a santidade de Deus não for o seu padrão pessoal para tudo aquilo que é bom, para tudo aquilo que é verdadeiro, para tudo aquilo que é certo, então você passa a ser o seu próprio padrão para tudo. Então ele vem mostrar que foi isso que aconteceu com aquele casal. Por quê? Cada um se achava mais justo que o outro. E sempre, esse é um grande problema que existe nos relacionamentos, porque sempre vai haver alguém que se acha mais justo do que o outro. Cada um tem um problema de consciência do pecado do outro, né? Ambos fazem um tremendo esforço para que este o reconheça. Então, sempre vai haver justificativa. Então, o marido e a esposa, vamos colocar esse casal como exemplo que já foi colocado no início. Esse casal, ele sempre ambos vão achar alguma justificativa para o seu problema, para o seu pecado. E muitos relacionamentos, eles acabam por isso. Enquanto isso, o autor coloca que nenhum dos dois examina o próprio coração, onde vai residir o quê? O pecado próprio. Onde vai mostrar que ambos deixaram de procurar a sua ajuda em Jesus, que pode providenciar todas as coisas. Os nossos relacionamentos, eles têm um grande problema, e muitos dos casamentos, eles terminam por isso, porque as pessoas, elas não procuram ajuda aonde deve se procurar, que é em Cristo, que é em sua palavra, que é em orientação pastoral. E as que procuram, elas vão procurar quando? Quando as coisas já estão acabando. Muitos casamentos, eles se acabam por isso, meus irmãos, porque eles buscam ajuda quando já está prestes a acabar. Meus irmãos, nós precisamos entender que há um Deus que quer nos ajudar, um Deus que coloca líderes, pessoas para pastorear os nossos corações, e nós não deixamos. Veja que a nossa visão é exagerada, crítica dos outros, mas nos nossos relacionamentos não. Relacionamentos santos se desenvolvem melhor entre duas pessoas humildes. Pessoas que vão reconhecer as suas próprias falhas, pessoas que vão reconhecer os seus pecados, e pessoas que vão entender que nós necessitamos da graça de Deus. A pessoa que se acha justificada e que nega a sua própria necessidade não será um mediador da graça para outros. Veja aqui, Deus nos dá certas situações para que venhamos passar em certas situações.
para que nós venhamos ajudar as outras pessoas, para que venhamos discipular outras pessoas. Então, o autor vem colocar sobre a autossatisfação. É quando você se convence que satisfação e a realização podem ser encontradas fora de Deus. Nós nos satisfazemos fora de Deus. Os dois, tanto Priscila quanto Pedro, são culpados nesse ponto, porque eles vão substituir a comunhão que Deus queria que ele tivesse, que Pedro, no caso aqui, Pedro tivesse com Priscila. Priscila coloca toda a sua energia e esperança no seu trabalho. Nenhum dos dois está investindo no relacionamento. Coisa que antes eles faziam quando eles eram namorados, eles investiam tempo, eles passeavam juntos, eles andavam juntos, mas quando tem a notícia da gravidez, é como que se os dois ficassem isentos um do outro. Como que se aquele problema os afastasse. Perceba, meus irmãos, a dinâmica aqui. Se você encontra satisfação em coisas materiais, se você está interessado em um relacionamento, ou apenas usará para conseguir aquilo que você quer, se você encontra satisfação em outras pessoas, você usará os outros relacionamentos para a sua própria felicidade, e não o relacionamento que Deus lhe deu. Isso é o que eu queria que desse no meu relacionamento. Se eu soubesse que isso aconteceria, eu nunca teria começado. Veja, a autossatisfação dos nossos relacionamentos está em outros relacionamentos, está em outras pessoas. O autoensino é quando você é a sua própria fonte de verdade, é quando você é a sua própria fonte de verdade. Você é a sua própria fonte de sabedoria. Você abre mão do espírito de aprendiz humilde, vital para um bom relacionamento. Você sempre será o melhor em seu relacionamento e passará a impressão de que você tem pouco ou nada a aprender dos outros. Veja, muitas pessoas são assim. Eu sei me relacionar. O problema não sou eu, o problema são as pessoas. Eu estou ensinando as pessoas, elas não estão aprendendo. Eu não preciso que você me diga o que eu preciso fazer. Pessoas são assim. Elas se ensinam, elas são as melhores. Ninguém pode falar nada para ela. O fato mais chocante no relacionamento desse casal é o quão rápido os dois pararam de prestar ouvidos um ao outro. Muitas pessoas, elas não sabem mais escutar o outro. Por isso, meus irmãos, após identificar os pecados existentes, de tudo aquilo que nós já vimos desde semana passada, e de todos esses pontos que nós enumeramos aqui. Nós vimos um pouco do autoensino, vimos a autossatisfação, vimos também da autojustificação, vimos da autossuficiência, vimos da autorregência e vimos do egocentrismo. Então, todos esses pontos aqui que foram colocados, são pecados que estão em nós. São pecados que nós cometemos com o outro, e são pecados que eu cometo e que os outros cometem também. E talvez você olhe e fale, não há mais solução, pastor. Não tem mais. Eu tenho tudo essas coisas, eu tenho errado, eu tenho pecado, não há mais o que fazer. Mas eu quero terminar nessa noite lembrando que há graça para essa luta. Sabe por quê? Porque está sendo difícil ler esse capítulo sem que você se sinta desanimado pela confusão dos relacionamentos. Não é verdade? Talvez você esteja dizendo, vou procurar uma linha onde eu possa viver sozinho. Uma ilha, aliás. Uma ilha que eu possa viver sozinho. O que impedirá que Priscila e Pedro se assumirem essa atitude? O que impedirá que esse casal eles possam assumir essa atitude? O que lhes devolverá a esperança
para aproximarem novamente um do outro com amor e paciência. Qual a esperança que existe para eles? De se aproximarem. Já dissemos, meus irmãos, que algumas das nossas melhores e piores experiências são resultados dos nossos relacionamentos. Por isso, falamos muito sobre as razões porque algumas das piores coisas aconteceram. E nós enumeramos todas elas. Mas por que algumas dos nossos piores relacionamentos ou dos nossos melhores experiências se deram nesse contexto? Por quê? Você, meu irmão, já se perguntou por que você já teve um relacionamento bom? Você já fez essa pergunta? Cada relacionamento bom que temos é uma dádiva da graça de Deus. Se fôssemos entregues a nós mesmos, nada sairia de bom pelo nosso pecado. Por isso eu quero que você entenda. Cada relacionamento bom que temos é uma dádiva da graça de Deus. Se fôssemos entregues a nós mesmos, nada de bom aconteceria. Veja que Deus nos dá a oportunidade de bons relacionamentos e Deus nos dá a oportunidade de mudança. Por isso é pela graça de Deus que uma mãe egocêntrica que pensa muitas vezes somente nela, também é capaz de demonstrar amor genuíno aos seus filhos. Veja que é por isso que um marido egoísta que consegue amparar a sua esposa quando esta adoece. Há esperança. Às vezes nós olhamos para os problemas, nós olhamos e falamos, somos egocêntricos, pensamos apenas em nós, ou pensamos no nosso marido, ou na nossa esposa, ou no irmão da nossa igreja, e nós pensamos assim, ele só pensa nele. Mas nos esquecemos que há o evangelho é aquele que muda, o evangelho é aquele que faz uma pessoa que é egocêntrica ser aquela que pensa em todos agora. O evangelho é aquele que olha para um pai que muitas vezes é egoísta, que pensa nele apenas, e é mesmo Deus que faz com que aquela pessoa agora consiga ser aquele que ampare e cuide de todos os seus filhos. Meu irmão, eu quero finalizar aqui mostrando que o evangelho é aquele que muda, aquele que transforma os nossos relacionamentos, aquele que muda a história dos nossos relacionamentos. E ele faz isso na sua casa, no seu lar. Ele pode fazer isso com você. Se você está passando momentos difíceis do seu relacionamento, esta é a hora de mudança. Se você está passando momentos difíceis no seu lar, é a hora de mudança. Se você está tendo dificuldades de se relacionar com algum irmão da sua igreja, com alguma pessoa do seu trabalho, com o seu vizinho, é a hora de mudança, porque o Senhor é aquele que demonstra a sua graça. O Senhor é aquele que demonstra a sua graça, a graça nessa luta. Olhemos para a cruz de Cristo. Olhemos para o nosso Deus, que se relacionou com pessoas difíceis como nós, pessoas que o colocaram na cruz, mas Ele mesmo, o que Ele fez, Ele os amou. Ele os amou. E é assim que nós devemos ser. Devemos amar as pessoas que estão ao nosso redor. Devemos nos relacionar com elas, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. E que a graça e misericórdia do Senhor possa estar com você, em nome de Jesus. Vamos terminar com uma oração. Pai Santo, Pai Bendito, muito obrigado pela sua palavra e por aquilo que aprendemos no dia de hoje. Fale os nossos corações, Pai. É o que oramos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Próxima semana voltaremos aqui para falar um pouco mais sobre os nossos relacionamentos. Um grande abraço. E até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.